Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa Escola Dominical online. A lição é 10 e o título é Símbolos da Bíblia. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da escola, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor e Teu perdão. Obrigado por cada vida, Senhor, que vai assistir através das redes sociais, essa escola bíblica online, que Tu possas abençoar cada vida, cada família, cada lar, dando, Senhor-nos sabedoria, discernimento e compreensão da Tua palavra. Por isso nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, que venha nos entender e fazermos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Seja conosco nesse momento, abençoe nossas vidas, livra-nos de todo mal, é que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar em início. Bom, texto básico, está lá em Tiago 19, 25. Então vamos lá para Tiago, é Tiago 1, 19 e 25. Não é Tiago 19, não. É Tiago 1, capítulo 1, de 19 a 25. O que diz? O título é A Prática da Palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza, de todos os vestígios do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém tem ouvinte da palavra, não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, faz-se logo esquece como era. E aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, é nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado do que realizar. Quer dizer, bem-aventurado será feliz tudo aquilo que ele for fazer. Bom, o versículo já é Jeremias 23, 29. Vamos ler isso também. Jeremias 23, 29 diz: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiúça a penha? Entendeu? A palavra de Deus é como fogo, né? Então vamos lá. O alvo da lição: mostrar como Deus compara a sua palavra e muitos símbolos que ensinam os vários aspectos da ação da Bíblia em nossa vida. Essa revista, essa lição, o aluno ali, no caso, né, vocês que estão assistindo, até eu mesmo também, como professor, o que será capaz, né, de nós aprendermos? A questão é de saber, conhecer os símbolos que são apresentados na Bíblia. Sentir é aplicar a santa curiosidade pelos símbolos bíblicos. E agir, buscar esclarecimentos sobre os símbolos. Isso que nós vamos aprender agora, ao iniciarmos esse estudo. Então, vamos começar. Segundo o autor, quando estudamos a Bíblia, descobrimos que ela é simbolizada por muitas figuras. E cada uma fala muito a respeito da poderosa ação da palavra de Deus em nossa vida. Vamos destacar 9 símbolos da Bíblia e verificar se já descobrimos esses ministérios da palavra em nossa vida. Primeiro, em Eucarismo Romano, diz aí o título, o ministério revelador da palavra. Agora vem o número 1, a Bíblia como uma semente. Entre aspas, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual vive e permanece. Fecha aspas. Isso está lá em 1 Pedro 1, versículo 23. Entre aspas também, este é o sentido da parábola, a semente e a palavra de Deus. Fecha aspas. Está em Lucas 8, versículo 11. A semente representa a palavra de Deus, que germina e produz vida, tendo nela o potencial da vida eterna. Quando Jesus estava ensinando o povo por meio de parábola, ele viu um homem fazendo a semeadura. Foi uma boa oportunidade para exemplificar pelos vários tipos de terrenos, as várias reações dos homens diante da pregação da palavra de Deus. Letra A. A terra batida à beira do caminho simboliza a grande dificuldade que a pessoa tem de absorver a semente da palavra de Deus. Pessoas que ouvem a palavra, mas não são indiferentes quanto à salvação. Letra B. O terreno rochoso representa um homem que recebe a semente com alegria. Sente atração imediata, porém, tudo é superficial, porque não está pronto a pagar o preço. Letra C. O terreno espinhoso simboliza o homem que recebe a semente da palavra e começa a dar fruto, mas, infelizmente, a semente no seu coração é sufocada pela fascinação do mundo. Letra D. E a boa terra representa a pessoa que recebe bem a semente da palavra e produz fruto para a glória do Senhor. Então, qual é essa aplicação? A aplicação é que é o efeito da semente da palavra de Deus em minha vida. Quer dizer, qual é uma pergunta? Qual o efeito da semente da palavra de Deus em minha vida? Então, vamos lá, cada um responde para si. A Bíblia é como um espelho. Isso já é o número 2. Entre aspas, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso que nós já lemos lá no texto básico, que é o 1 Timóteo, do 23 ao 25, apesar que nós lemos 1 Timóteo, do 19 ao 25. Agora ele só fala ali do 23 ao 25. Bom, a leitura da palavra de Deus revela que somos o que podemos ser perante Deus. É impressionante que quando lemos a Bíblia, começamos a ver a nós mesmos. A Bíblia revela tudo o que somos. Não há possibilidade de nós esconder. Se você tem uma mancha de sujeira no rosto, o espelho vai mostrar isso. E assim pode fazer algo para removê-la. A Bíblia é como espelho, mostra o que somos realmente. Expõe nosso pecado, mas também mostra como podemos ser transformados pela ajuda de Cristo. Número 3. A Bíblia é como água. Para que santifique, entre aspas, para que as santificasse, dentro a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Fecha aspas. Isso está lá em Efésios 5, versículo 26. Entre aspas, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Isso está lá em João 15, versículo 3. Entre aspas também, de que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Fecha aspas. Salmo 119, versículo 9. Quando Davi pecou com Batseba e reconheceu o seu pecado, ele experimentou a lavagem pela palavra de Deus na sua alma. Entre aspas, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isso está lá em Salmo 51, versículo 2 e 7. Isso aí foi quando Davi pecou, que ele adulterou, porque, na verdade, a Batseba era a esposa de Urias e
Davi cobiçou, e aí teve um relacionamento com ela, e aí o que acontece? Mas ele pediu que Deus se arrependeu e pediu que Deus lavasse ele completamente da iniquidade dele. Mas mesmo assim, houve consequências na vida de Davi e na vida da sua família por causa do pecado que ele cometeu, que não só foi o adultério, até porque ele era casado também, mas a questão dele botar o Urias na frente de batalha para que fosse morto e aí ele pudesse ficar com Betseba. Então foi uma coisa grave que ele, como conhecedor da palavra, como homem temente a Deus, não poderia ter feito isso. Bom, lá no número 2 do Algarismo Romano, o ministério convincente da palavra. Esse é o título. Número 1, a Bíblia como uma espada. Vamos lá, entre aspas, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fecha aspas. Está lá em Hebreus 4:12. Quem já assistiu o filme histórico Coração Valente? Com pano de fundo das guerras constantes entre os escoceses e ingleses no século XIV, não vai esquecer o uso da espada, a grande arma da época. Que instrumento perigoso quando atinge o coração do indivíduo. Antigamente, as lutas eram com espada e o objetivo da espada era ferir o coração, porque aí, com certeza, a pessoa tendo enfiado a espada no coração, naturalmente ela não ia sobreviver. Aí o Espírito Santo, cujo ministério é convencer o mundo do pecado, conforme João 16, versículo 8, usa sua espada, que é a palavra de Deus, conforme Efésios 6,17, para penetrar o coração do homem e convencê-lo da sua situação desesperadora perante Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou para a multidão, usando a palavra de Deus como uma espada. Lemos, entre aspas, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E o resultado foi que quase 3.000 pessoas se converteram. Isso está lá em Atos 2, versículo 37 a 41. Outra aplicação. No trabalho de evangelização, não tenha vergonha de usar sua Bíblia, porque essa é a espada que o Espírito usa para penetrar o coração do incrédulo. O pastor Tiago, no domingo, ele até falou sobre isso, na questão que ele não era contra as pessoas usarem o celular até na hora de ler a Bíblia, né? Tanto em casa ou na igreja, principalmente na igreja. Mas que a pessoa fosse com a sua Bíblia para a igreja. Por quê? Porque temos que mostrar que temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não podemos envergonhar também da questão de ter a Bíblia. Então é importante que cada um leve sua Bíblia, mesmo que vai usar o celular, para que possa também, entendeu? Eu, por exemplo, às vezes eu encontro dificuldade de levar essa minha Bíblia, porque essa Bíblia minha é a Thompson, ela é grande, ela é pesada. E eu, numa época, eu tinha essa Bíblia, só que eu tinha uma alça que eu carregava a Bíblia. E depois a alça escangalhou, ela arrebentou, melhor dizendo, e eu fiquei sem a capa, porque eu mesmo faço essas capas, quer dizer, eu fazia essas capas. E eu fiz com uma alça. Só que, como eu falei, estragou, e eu não pude mais fazer, porque até mesmo porque eu não perdi a minha máquina, que eu tinha industrial, e aí com essa máquina eu poderia costurar esse plástico grosso, e até mesmo, porque não adianta botar um plástico muito fino, que com o tempo ele vai estragar rápido. Então o que acontece? Eu, às vezes, enquanto eu estou até pensando em comprar uma Bíblia menor, com letras grandes, para levar para a igreja, porque essa daqui já
eu atecei em ônibus e subi uma vez, quase que caiu, entendeu? E de repente cai na rua, né? Então é aquele detalhe. Eu prefiro levar uma versão, apesar que essa Thompson é muito boa, porque é uma livro de estudo, né? E a gente, qualquer coisa, pode achar que, até no caso de um evangelismo, de um discipulado, e poder usar melhor, porque ela faz parte temática, tem tudo, a concordância, então é muito boa, mas ela às vezes tem uma certa dificuldade para carregá-la, por causa do peso, né? E ela escorrega. Se eu estiver com a mão suada com plástico, né, pode cair. Mas vamos continuar. Aí, número 2. A Bíblia é como fogo. Entre aspas, não é a minha palavra, fogo, diz o Senhor. Conforme Jeremias 23, 29. Isso, inclusive, nós já lemos também. Que é o versículo-chave. A palavra de Deus queima, purifica e apaga tudo que é contrário ao seu padrão de santidade. Quando um lavrador quer limpar o campo, muitas vezes ele usa fogo para limpar tudo que não presta. À medida que estudamos a palavra, a Bíblia, melhor dizendo, ela vai operando em nossa vida, queimando toda a impureza, pensamento sujo, desejo que não agrada ao Senhor e tudo mais. E número 3, a Bíblia é como um martelo. Então, entre aspas, não é a minha palavra, martelo que me usa a penha. Está perguntando, né? Não é a minha palavra, martelo que me usa a penha, está lá em Jeremias 23, 29. A palavra de Deus quebra o coração endurecido e demole o mal. Saulo, que perseguia os crentes em nome de Deus, tinha coração endurecido. Foi no caminho para Damasco que o Senhor teve que usar a palavra como um martelo para quebrantar o coração dele. Que conforme Jesus falou, entre aspas, Saulo, Saulo, por que me persegue? Fecha aspas. Quando Saulo descobriu que era Jesus que estava falando com ele, não podia acreditar. Pouco a pouco seu coração ficou mole. A mesma coisa acontece com o carcereiro, que tinha um coração duro, conforme lá em Atos 16, 27 a 34. Mas pela palavra, que bateu como um martelo, o coração foi amolecido e ele recebeu a salvação. Às vezes, como pregadores, tentamos usar todas as nossas persuasão para convencer os ouvintes a aceitar o Evangelho. Gritamos mais alto, contamos histórias chocantes para emocionar, esquecemos que é somente a própria palavra como um martelo que pode quebrantar a dureza do coração humano. Entre aspas, esta é a palavra do Senhor, por não força nem pelo poder, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha aspas. Está lá em Zacarias 4, versículo 6. Agora, no número 3, em Eucarismo Romano, fala o título, o ministério confortador da palavra. Número 1, a Bíblia é como ouro. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. São mais desejáveis que o ouro, mais que muito ouro depurado. Fecha aspas. Está em Salmo 19, versículo 7 ao 10. A palavra de Deus é de valor inestimável. A Bíblia é uma mina de ouro inesgotável, onde a gente pode cavar, buscando tesouro para sempre. Cada vez que abrimos uma palavra, descobrimos diamantes preciosos e verdades novas. Número 2. A Bíblia é como uma âncora, entre aspas, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Fecha aspas. Está lá em Hebreus 6, versículos 18 e 19. A palavra segura o crente firme no meio da tempestade da vida. Quantas vezes os autores dos Salmos, no meio de tantas lutas e dificuldades, descobriram a palavra de Deus como uma verdadeira âncora para segurar a sua alma. Número 3 agora. A Bíblia é como uma lâmpada. Então, entre aspas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso está lá em Salmo 119, versículo 105.
é um instrumento de luz, iluminação no meio das trevas. Quantas vezes, quanta gente não sabe o caminho a tomar, chegando a uma encruzilhada da vida, recebe orientação pela palavra que ilumine o caminho certo. Isso já aconteceu comigo. De eu procurar a solução do problema na palavra de Deus. E Deus me respondeu, graças a Deus. Não foi uma vez só, mas várias vezes. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar aquilo que está escrito. Porque não adianta nada ler, meditar e não praticar. Temos que praticar. E qual é a conclusão? A conclusão é que podemos deixar a semente da palavra do Senhor operar em nossa vida e produzir frutos a 100, 70 e a 30 por 1. Isto está lá em Mateus 13, versículo 23. Então, essa é o símbolo da Bíblia, né? Em qual nós lemos, entendeu? Então, eu estou vendo aqui, porque essa é a nossa lição 10, correto? Correto. Aí você vai dizer assim, bom, a próxima lição será o qual? A lição 11. Lição 11. Só que a lição 11 não tem. Aqui pula dificuldades da Bíblia, lição 12. Então, olha só. Virando uma página, virando outra, achamos a lição 10. E a lição 11 não apareceu. A lição 11 foi trocada pela lição 12. Porque aqui, ó, fala da lição 11, quer dizer, a lição 10 que nós temos hoje. A lição 11, as dificuldades na Bíblia. E a lição 12, meu tempo diário com a Bíblia. Então, essa vai ser a lição 11, a próxima. E a lição 12 ficaria para depois. Porque a questão é não, já sei o que aconteceu. A lição 12 da revista, ela fala correto. Ela fala do meu tempo diário. Deixa eu ver aqui como é a lição 12, que essa seria a 11. Eu vou até marcar aqui. Essa daqui não é a lição 12, mas é a lição 11, que é a próxima lição. E aí, a lição 12, que seria essa aqui, que está como 13 na revista. Mas assim vai. E até chegarmos a lição, que se eu não me engano, que é a última lição, é a 17. Correto? Então vamos orar a Deus, né? Agradecendo a Ele por mais esse dia, por mais essa lição, a oportunidade de nós estudarmos a palavra de Deus e assim seguirmos fiel ao Senhor. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e livrado de todo o mal. Agora eu quero pedir por cada vida, Senhor, pela minha vida, a vida dos meus familiares, parentes, os meus amigos, meus irmãos em Cristo. Quero te agradecer por cada vida. Peço que tu abençoe cada um que está assistindo, Senhor, essa live, essa escola bíblica dominical online, Senhor. Que o Senhor possa ricamente abençoar cada vida, possa curar das enfermidades, curar da enfermidade física e espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de cada vida, purifique os lábios, a mente, o coração, perdoe os nossos pecados, nossas faltas. Ensina-nos, Senhor, a seguir o teu caminho, Pai. Abençoe nossas vidas, tenha um dia de paz, tranquilidade, segurança. Abençoe todos aqueles que vão estar indo à igreja, que possam, Senhor, ser abençoados, possamos desfrutar da Tua palavra, que a mensagem venha nos fortalecer na fé, na esperança, no amor,
e que seja uma mensagem de salvação, libertação, uma mensagem de cura. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que tu nos abençoa durante a semana, uma semana frutífera, uma semana abençoada. Isso é o que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.